E aí, imigrantes, mais um vídeo aqui pro canal hoje. E hoje eu vou contar pra vocês como tá sendo a minha experiência morando na Espanha nos últimos 6 meses. Bom, se você não conhece minha história, eu sugiro que você assista o primeiro vídeo lá do canal que eu conto que eu morava na Austrália durante os últimos quase 8 anos e hoje estou morando na Espanha há 6 meses. Assim, se você assistir esse vídeo, você vai conseguir entender um pouco mais o porquê que eu tô aqui na Espanha, o porquê que eu não tô na Austrália. Então, primeiro vídeo lá do canal, eu conto toda a minha história pra vocês. Então, para começar esse vídeo, gente, 6 meses que estamos morando aqui na Espanha. E hoje eu vou dizer para vocês quais foram as maiores dificuldades que a gente enfrentou vindo aqui para a Espanha da Austrália e como que está sendo esse processo, né, essa experiência no início, que normalmente é o início que é mais difícil mesmo. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho de como é que está sendo esse processo. Honestamente, eu achei, quando eu morava na Austrália, que depois de morar fora, qualquer lugar seria mais fácil, né, de recomeçar. Porque quando eu cheguei na Austrália, eu não falava a língua, eu não conhecia ninguém. Então, eu achei que, já que eu já tinha vivido isso, viver novamente seria muito mais fácil, né, do que da primeira vez que eu fiz quando eu cheguei na Austrália. Mas eu estava completamente enganada com essa realidade. Você morar em um país totalmente diferente do país anterior também é muito difícil. Primeiro que você vive primeiro um luto, né, do país que você deixou para trás. A gente morava num país extremamente de primeiro mundo, que era a Austrália. Então eu já sabia que iriam vir coisas que iriam me chocar em países diferentes, tanto se eu tivesse ido para o Brasil, como se eu tivesse vindo para a Espanha ou qualquer outro lugar. Eu acho que esse baque acontece com todo mundo que deixa a Austrália. Então eu já esperava que isso fosse acontecer, mas achei realmente que aqui na Espanha seria um pouco mais leve do que no Brasil, provavelmente. O que eu imaginava, né, antes de chegar na Espanha? Eu imaginava que eu ia ter muito mais facilidade de começar do zero, porque eu já morei na Austrália, então esse era o ponto número 1. A questão do clima, eu já esperava que fosse um clima ok. Eu não sofri questão climática na Austrália, eu morava em Brisbane, então não sofria picos assim de temperatura absurdos, nem de frio, nem de calor. Então, não senti muito nem ponto negativo nem positivo ainda na Espanha nesse sentido. A questão da proximidade com o Brasil, você já sabia que esse é um ponto muito positivo da Espanha e realmente é. A gente já foi para o Brasil esse ano, então é muito mais barato e muito mais perto. Isso, de fato, eu já esperava na Espanha e é verdade. Muita gente, né, eu vejo muitos comentários das pessoas falando da qualidade de vida na Espanha. Gente, eu não tenho nada de negativo a falar da qualidade de vida aqui. O custo de vida é um custo de vida ok. Dizem que era muito mais barato do que é atualmente e eu acredito que seja verdade. Eu não acho que, por exemplo, em uma casa que somente uma pessoa do casal trabalhe, ele consiga manter uma casa inteira, porque o custo de vida, apesar de ser baixo, o salário mínimo também é baixo. Então, normalmente o casal ele teria que trabalhar em conjunto para conseguir quitar as contas da casa, porque uma pessoa que ganha em média 1.500 não conseguiria custear todas as contas de uma casa sozinha. Mas que o meu aluguel não seja considerado um aluguel barato aqui na Espanha, se você não sabe o valor do meu aluguel, assiste o meu vídeo aqui de custo de vida que tem aqui no canal, que eu falo para vocês abertamente sobre os valores que a gente gasta aqui em casa. Por mais que você gaste ali no mês um pouco a mais em alguma coisa, ainda assim é muito abaixo do que eu costumava gastar morando na Austrália. Na Austrália eu gastava quase 3.000 dólares por mês de aluguel e aqui eu gasto 922 euros, né? Então não chega nem a 2.000 dólares. Então, se eu fosse converter. Então, assim, eu acho que nesse ponto a Espanha tem um lado muito positivo. Você vai no mercado, você consegue comprar as coisas para você fazer seu almoço, a janta ali, gastando muito pouco. Então, eu acho que a Espanha nesse ponto ganha bastante em relação ao Brasil ou até mesmo à Austrália. Apesar desse vídeo não ser um comparativo, a questão da Austrália em relação ao salário, de fato, é muito mais atrativa. Porém, o custo de vida na Austrália também é muito alto. Então, segue a mesma linha. Uma pessoa da casa trabalhando apenas, dependendo do salário, não consegue puxar todas as contas de um lar. O que me surpreendeu positivamente é a segurança. Eu esperava que a Espanha era um lugar seguro, mas eu não esperava que eu praticamente viveria a mesma vida que eu tinha na Austrália, então eu não tenho nenhum ponto a acrescentar de forma negativa em relação à segurança. Eu ando tranquilamente na rua, eu vejo meninas andando na rua depois das 10 da noite aqui de forma bem tranquila. Então, segurança para mim não foi um ponto que me surpreendeu nem positivamente nem negativamente. Eu já esperava que fosse um lugar seguro e de fato é. Pela Espanha, né, a gente tem vários países aqui próximos, o custo de viagem aqui também é muito mais barato. Você consegue organizar suas férias e conhecer vários países, né, de forma muito mais barata e econômica, mais até do que eu imaginava. Tem pessoas que pagam, às vezes, passagem de 20 euros para conhecer para Portugal, para ir para Itália, e isso é um ponto muito positivo de você estar morando aqui na Espanha, né, porque diferente na Austrália era longe de tudo, então você conseguia realmente promoções para ir para o Japão, para ir para a Tailândia, mas são apenas aqueles locais ali, porque de resto é tudo muito longe. Transporte público. Gente, transporte público eu achei bem ok, acho muito barato, então é muito acessível, você tem ônibus para todos os lugares aqui, então não foi um ponto negativo ao meu ver. Você consegue acompanhar bem os horários dos ônibus no Google Maps, então nunca teve nada assim muito discrepante, às vezes tem um atraso ou outro, mas eu consigo acompanhar o horário
certinho pelo Google Maps. Eu não tenho carro aqui na Espanha ainda, então a locomoção continua sendo ônibus. Então, assim, tirando o fato de que para alguns lugares, né, um pouco mais distantes você demora muito, porque para muito ônibus, no modo geral é acessível, é barato, é confortável, não tenho nenhum ponto a relatar negativamente sobre isso aqui na Espanha. Gente, gastronomia é uma coisa que eu não posso falar muito para vocês, porque eu me considero uma pessoa muito chata com comida, eu não tenho muita facilidade de provar pratos diferentes. Isso eu também sofri na Austrália, porque na Austrália tem muita comida indiana, tailandesa, então eu não gosto, então eu já sofria muito com isso desde a Austrália. Acabo que eu cozinho muito em casa, ou quando eu como fora eu como fast food, ou sushi, algo do gênero. Dificilmente eu vou muito para comida local. Mas aqui, né, na Espanha, dizem que a comida é muito boa, a paella, né, acho que é assim que fala, paella, acho que é alguma coisa assim. É muito famosa aqui, dizem que é muito boa, mas eu não sou chegada, por exemplo, a frutos do mar, que também é muito forte aqui. Então, a questão da gastronomia eu não consigo opinar muito, porque não é uma coisa que eu, de fato, teste e prove muito para dizer para vocês se é bom ou ruim. Qualidade, gente, dos espaços públicos. No geral, aqui perto da minha casa em Sevilha, a gente tem um parque muito grande para a pessoa correr, andar com o cachorro, e ele é sempre bem cuidado. Você vê que eles sempre estão ali cuidando, né, da área do parque, o que eu acho muito positivo, então não tenho nada a acrescentar. Os locais públicos aqui da parte que eu moro, todos são bem cuidados, você sempre vê pessoas ali indo fazer coleta de lixo, cuidando da grama, e você vê que o governo cuida dessas áreas. Porém, quando você quer fazer um pouco mais assim questão de parques naturais, vamos dizer assim, como eu tinha na Austrália, por exemplo, que era muito organizados, as trekkings e tudo mais, eu ainda não achei na Espanha. Eu não sei se é devido a estar em Sevilha, que eu não vejo muita área verde em volta, ou se isso é uma coisa mesmo da Espanha em si. Eu não consigo dizer para vocês ainda com 6 meses, mas pretendo dizer em breve, porque a gente está procurando cada vez mais, né, fazer mais atividades ao ar livre, principalmente agora que vai começar o outono daqui a pouco. Ainda não encontramos um lugar que a gente realmente goste para fazer isso, mas ainda assim a parte assim em volta do nosso residencial, a parte que as pessoas usam no dia a dia delas, você vê que é muito bem preservado. Uma coisa positiva sobre a siesta, que no início eu achava um pouco ruim, era essa questão de dar o break no meio do dia, né? Tem lugares que param 1h30 da tarde, tem lugares que param 2 da tarde e só voltam 5 da tarde. Eu achava ruim, até me acostumar com essa rotina. Hoje em dia eu já sei que eu preciso evitar em alguns lugares nesse horário, porque vão estar fechados. Agora eu tiro o lado positivo disso. Por quê? Porque muitos comércios também fecham muito tarde. Às vezes tem comércio aberto 9 da noite, fora de shopping. Então isso é uma coisa muito boa, porque eu estou acostumada na Austrália tudo fecha às 5 da tarde. No máximo o mercado ou o Kmart que fecham às 9. Fora isso, a maioria das lojas, até grande departamento, fecha às 5 da tarde. Então, se você está trabalhando, se você está fazendo alguma coisa, você não tem tempo depois do trabalho para fazer nada na rua. Aqui, mal ou bem, você consegue fazer suas coisas de manhã, aí dá essa pausa à tarde e de noite está tudo aberto novamente. Então, isso é uma coisa que eu achei bem positiva hoje, que eu já estou acostumada. Agora, eu vou falar para vocês a parte mais difícil para mim daqui da Espanha nesses últimos 6 meses. O pior de tudo para mim, de longe, é a burocracia. Você vai tentar resolver documentação aqui na Espanha e demora muito tempo. Enquanto eu estou acostumada a fazer muita coisa online, né? Na Austrália a gente tem muito processo que já acontece online, ou quando é físico é muito rápido. Aqui tudo demora. E você vê muitas vezes que a pessoa que está te atendendo, às vezes não está tão afim de te ajudar, porque às vezes que ela não queria nem estar ali, na verdade. Mas banco, já tive problema com banco aqui, já tive problema com demora para conseguir a minha carteira de residência. Demorou quase 3 meses para eu conseguir minha carteira de residência aqui por causa das citas, que são os agendamentos que você tem que fazer para conseguir buscar, para conseguir fazer o processo. Você tem que fazer um empadronamento, que é basicamente você dizer que você mora no lugar X aqui na Espanha. Para fazer a CANRE da habilitação, a minha CANRE só acabou agora e eu nem recebi a carteira física ainda. A carteira física tem até 3 meses para chegar na minha casa. E eles retêm a sua carteira brasileira, então você não fica basicamente com habilitação nenhuma em mãos. Você tem um papel que eles imprimem lá na hora, dizendo que é a sua carteira é provisória, e é isso. Uma coisa que eu também achei negativa foi a questão de fazer amizades. Lá em Brisbane, na Austrália, a comunidade brasileira é muito grande, então eu fiz amizades na minha primeira semana na Austrália. Então eu achei que na Austrália a gente tem mais facilidade de conhecer pessoas. Aqui em Sevilha, talvez seja essa a minha questão, tem muito estudante, né? Porque a gente tem uma faculdade aqui, então vem muito jovem que é estudante e tá naquela vibe de sair, de conhecer jovens, que não é mais o meu caso. E a galera que já mora aqui há mais tempo, eu sinto que é um pouco mais fechada. Eu não sinto que é uma galera que
cria tanta amizade com facilidade como eu via, né, na Austrália. Então isso está sendo um ponto muito negativo, porque, por exemplo, eu estou aqui há 6 meses, mas eu não me sinto assim 100% confortável de virar para uma pessoa e falar assim, vamos tomar um café para conversar sobre tal coisa, sabe? Não tenho essa pessoa aqui, então sou eu e meu marido, minha cadela, e é isso, sabe? A gente tem, obviamente, colegas que a gente conhece ao longo do caminho, que a gente troca ideia, dá uma risada, conversa, mas não é nada muito, assim, próximo ainda, né? Não é nada muito concreto. A questão do idioma eu achava que ia ser um pouco mais fácil por ser espanhol. Eu sempre fui metida a estudar espanhol quando eu era mais nova, porém, gente, é muito mais difícil, porque aqui as pessoas falam também com sotaque. E elas comem muito as letras, né, da palavra. Então, quando elas estão conversando, elas conversam muito rápido e por mais que você peça para eles falarem devagar, muitas vezes eles não falam devagar. Eles não estão preocupados se você está entendendo. E você fala, mas você fala muito rápido. Aí fala, vai lá e repete a mesma coisa do mesmo jeito. Eu não sei se é por uma questão de, tipo assim, não tô nem aí, ou se é por uma questão de talvez não entender muito bem o que a gente está querendo dizer com isso. Fica aí a questionamento. Você acha que faz de propósito? Você acha que não faz? Porque na Austrália eu acho que tinha um pouco mais de dedo quando você pedia para o cara falar, você pode falar slowly, a pessoa ia lá e tentava falar mais devagar. Agora aqui, eu sinto que a pessoa não tenta. O difícil de você mudar para um segundo país é você ter que adaptar a sua expectativa, né? Eu achava que ia ser extremamente fácil, não está sendo fácil, está sendo um processo cada dia de autoconhecimento, de superação realmente, tanto minha quanto do João. E você tem que aprender, né, a ser sozinho de novo, de criar novos vínculos com outras pessoas que vivem uma outra realidade, num país que fala outra língua, que tem uma cultura totalmente diferente do país anterior que você morava, né? Como se eu tivesse, tipo, ido da Austrália para Londres, sabe? Que eu acho que seria um impacto um pouco menor. Acaba que, sem querer, você acaba comparando, sem querer você acaba, porque na Austrália, e isso é chato, você tem que ponderar isso para você também conseguir viver a realidade que você está vivendo hoje, que é na Espanha. A Austrália está lá atrás, a Austrália tem a parcela dela na minha vida, mas ela não está mais presente na minha vida hoje. Então você tem que se abrir para o novo, aprender a lidar com as diferenças do país novo que você está vivendo. Sim, vai ter coisas que você não vai gostar, talvez hoje, talvez nunca, mas é uma questão de adaptação. Isso leva tempo, da mesma forma que levou tempo, né, para eu conhecer a Austrália da forma que eu conheço hoje, também vai levar tempo para eu conhecer a Espanha de hoje, de 6 meses, daqui a 6 anos, por exemplo. O que mudou em mim, né, nesse processo todo da mudança e o que eu tô achando disso tudo? Mudou, deu parar de achar que eu sei muita coisa, eu ser um pouco mais humilde em relação até a minha percepção sobre as coisas, porque eu tinha total certeza de que ia ser muito mais fácil do que realmente está sendo. Então isso dá um tapa um pouco na sua cara e fala, Fia, é muito diferente os lugares, as coisas, as pessoas, você vai ter que aprender do zero novamente. Então isso me trouxe mais humildade nesse sentido. Me mostrou que, né, o nosso mental tem que estar sempre fortalecido para a gente lidar com essas coisas e graças a Deus na Austrália eu já fazia terapia. Então quando eu preciso de algum socorro eu faço terapia aqui também, eu indico sempre uma pessoa que mora fora que faça terapia. É um processo difícil, né? Você tem que começar do zero, longe da família de novo, em um lugar novo, com pessoas novas. Então você cuidar da sua mente é o mais importante. Eu aprendi a fazer menos comparações, porque no início eu comparava muito. Nossa, que rua feia. Nossa, esse prédio aqui. Nossa, aquilo ali. Na minha cabeça, às vezes, até mais do que falando. Mas eu aprendi a comparar menos, porque cada experiência é uma experiência. Não dá pra você ficar toda hora fazendo essa comparação Austrália-Espanha, Austrália-Espanha. E agora, né, que eu já tenho 6 meses, as coisas começaram a andar um pouco melhor, porque já saiu todos os documentos, a gente já deu entrada em tudo. Então agora eu acredito que as coisas vão fluir de uma forma um pouco mais fácil do que fluíram nos 6 primeiros anteriores, que foi só burocracia, dificuldade de resolver pendência, que isso é realmente muito cansativo aqui na Espanha. E tem pessoas que falam, é porque o espanhol ele gosta de ter qualidade de vida, então ele faz as coisas de uma forma mais devagar. Eu não vejo isso muito como qualidade de vida, gente. Eu vejo isso muito como dificuldade de resolver problema, de resolver questões ou evitar resolver as questões. Então eu não vejo isso como ponto positivo. Eu vejo que muita gente fala na internet que isso é qualidade de vida. Eu não acho que você enrolar para resolver alguma coisa é qualidade de vida. Eu acho que quanto mais rápido você resolve aquele problema, melhor para todo mundo, melhor para quem trabalha naquele lugar, melhor para mim e etc. Então, eu não vejo isso como uma qualidade aqui na Espanha. Então, assim, o que eu pretendo fazer nos próximos 6 meses, né? Pretendo organizar mais ainda, né, a questão da minha casa. Minha casa a gente está montando do zero, a gente vendeu tudo na Austrália. Meu marido está se organizando em relação à carteira dele de caminhão, que ele trabalhava nessa área na Austrália, e aqui tem mais burocracia em relação a isso. Então a gente está começando a andar nesse sentido, me preparar porque minha família vem no final do ano, então cuidando da questão de viagem, procurando o seguro para a Aurora de saúde, então quem sabe fazer alguma viagem e talvez um carro. Um carro eu acho que seria uma boa.
Mas é basicamente isso. Eu acho que o primeiro ano é muito ano de adaptação e eu sei, tenho consciência disso. Eu acredito que 2027 vai ser um ano muito mais leve em relação a isso do que 2026 está sendo. E se você me perguntar se eu faria novamente, com certeza eu faria, porque eu amo o meu Brasil. Quem sabe um dia eu volte a morar nele, mas é sempre bom a gente ter uma segunda cartada, a gente ter uma segunda opção. E entre ter ido da Austrália direto para o Brasil ou ter ido da Austrália para vir para a Espanha, com certeza ter vindo para a Espanha foi uma boa escolha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Vou deixar meu Instagram aqui para vocês, inclusive eu mudei o arroba do meu Instagram, tá gente? Porque eu consegui um arroba menor, então eu acabei trocando. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Instagram também e vai estar aqui do lado aqui para vocês. Assistam os outros vídeos do canal se você quer, né, morar fora, se você tem essa expectativa um dia e se você quer entender como é que isso funciona. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!